Saudações, é assim que é fiel à Rede Girassol. Cá estamos novamente para lhe apresentar a reportagem da semana. A criança tem direito a crescer num ambiente seguro. A instabilidade e a insegurança física ou emocional afetam o seu desenvolvimento, a autoconfiança e também a capacidade de aprender. Por isso, este processo precisa de um ambiente sereno, em que as crianças se sintam amadas e protegidas. É importante encontrar lugares e pessoas certas. Na reportagem desta semana, trazemos uma pergunta com o intuito de provocar uma reflexão também. Com quem devemos deixar as crianças? Com um tio, um avô, o vizinho, primo, irmãos ou na creche? Bem, sem mais delongas, vamos ver a reportagem assinada pela jornalista Emília Gaspar. Tudo aconteceu no dia 15 de outubro de 2025, na República da Namíbia. Província de Oxicango, mas a detenção ocorreu em Angola. O Serviço de Investigação Criminal deteve no bairro Cacenda, em Luanda, Cristina Leitão, de 35 anos de idade, após ao rapto de uma menor de 9 meses. O Serviço de Investigação Criminal, através das suas direções provinciais do SIC Luanda e SIC Cunene, mediante ações investigativas coordenadas, em cumprimento de um mandado, procedeu à detenção no bairro Cacenda, em Luanda, de uma cidadã nacional identificada por Cristina Amaro Leitão, também conhecida por Cris, de 35 anos de idade, estudante, por factos constitutivos do crime de rapto, consubstanciado em indícios fortes do seu envolvimento na subtração fraudulenta de uma menor de 9 meses das mãos da sua mãe na República da Namíbia. Após a detenção da mãe da criança, a autora raptou a menor, levando-a para Luanda, no município da Maianga, bairro Cacenda, com pretensão de alteração da sua identidade e posteriormente viajar para o exterior do país, mais concretamente para Portugal. Nesse momento, Outro caso que também chocou a sociedade aconteceu no quilômetro 30, na província do Icolibem. Uma mãe levou a filha de 4 anos para passar as férias na casa da cunhada e, passado alguns dias, foi informada que a criança havia morrido. Ainda no ano de 2025, outra criança de 2 anos foi agredida no interior de uma creche localizada no bairro Cacenda, em Luanda. Relatos de casos de agressão e abuso sexual têm sido frequentes nos noticiários de rádio, televisão e redes sociais. E face a estes acontecimentos, surge a questão: com quem deixar as crianças? Os nossos filhos também acabam fazendo as coisas e, em algumas vezes, até mesmo os locais e dias que nós pagamos para deixar os filhos também acabam fazendo essas coisas. Então, é uma pergunta que às vezes requer ainda muitas interpretações, porque é muito difícil de responder o lugar exato a quem deixamos crianças. Hoje em dia estamos todos na desconfiança, até de nós mesmos. Os filhos hoje não estão seguros quase em lado nenhum. Eu, mãe, se tiver um estresse, um problema, já não vou dar aquela atenção ao meu filho. O próprio pai também, se tiver os problemas dele. E depois temos o álcool, que agora passou a ser desculpa de muitos. Arnel Antônio, de 53 anos, conta que há 20, 30 anos os menores eram deixados aos cuidados dos vizinhos pela confiança depositadas nestes. Mas, atualmente, não é possível. Antigamente nós deixávamos mesmo nos nossos vizinhos, porque o tempo do antigo era um tempo diferente e o tempo do atual é um tempo, caricato. A razão pela qual as pessoas já não depositam mais aquela confiança que noutra hora depositavam na vizinhança. A razão pela qual pegam seus filhos ou arranjam uma babá ou de preferência depositá-lo à creche. Houve um estupro, deixou num vizinho, afinal das contas o vizinho é aquele ditado que se diz que quem vê cara não vê coração. O vizinho tinha a cara de ovelha, mas tinha coração de lobo, escrupou a menina e foi um caso caricato, foram parar distante. Alguns angolanos consideram
que a decisão de deixar os menores com familiares, amigos, vizinhos, babás e até mesmo creches deve ser feita com cautela, considerando o bem-estar e a segurança dos menores. Tem que se ter cautela, sim. Ainda, mesmo em casa, deixando eles com os irmãos mais velhos ou primos, tem que se ter cautela, sim. Manter sempre aquela comunicação para saber como é que está a correr o dia deles. Confiança até tem, né? Mas também há aquela preocupação. E essa é a melhor forma de podermos manter o controle dos nossos filhos, mesmo à distância. No entanto, Antônio Miguel afirma que ainda existem pessoas confiáveis. Mas precisamos ainda confiar, porque tem pessoas de boa fé. Precisamos estudar bem as nossas famílias, os locais ideais para poder deixar as crianças e para deixar as crianças com segurança. Mas precisamos mesmo estudá-las bem. A escolha sobre com quem deixar as crianças varia de acordo com a realidade familiar, sendo as opções mais comuns a creche, babás ou familiares, avós, tios e primos. Apesar de ocorrerem também alguns relatos de agressões e violência em algumas instituições deste género, Luísa Costa acredita que a creche ainda é o local mais indicado para o bem-estar dos menores. A gente deixa lá porque nos facilita fazer outras coisas e eles precisam de aprender coisas que conosco não aprendem. Então, é assim o meio termo. É mais o meio termo. A creche desempenha um papel fundamental no desenvolvimento infantil, oferece cuidado, educação e socialização desde os primeiros anos de vida. Com quem devemos deixar as crianças? A pergunta foi lançada. Por agora, vamos ao intervalo e na segunda parte abordaremos sobre violência contra este ser indefeso. Até já. Renovados votos de boa noite. Seja bem-vindo à segunda parte do programa Reportagem da Semana. Por agora, vamos falar sobre a violência contra a criança. Dados do Instituto Nacional da Criança indicam que, no ano passado, a instituição registrou mais de 15 mil casos de abuso contra menores. Trazemos a visão da Igreja, de sociólogo e também advogado. Afinal, o que estará na base de tais comportamentos? Veja agora. Uma situação que tem tirado o sossego da sociedade angolana, o aumento de casos de abuso sexual contra crianças em todo o país. Por intermédio do Departamento de Investigação de Ilícitos Penais, após receber denúncia, desbloqueou diligências que culminaram com a detenção de um cidadão de 40 anos de idade, isto no bairro Comandante Jica, município de Cabinda, que, no entretanto, de acordo com a denúncia, estaria a abusar sexualmente uma menor de 3 anos de idade, por sinal, a sua neta. Dados do Instituto Nacional da Criança, INAC, revelam que na semana passada a instituição recebeu 712 denúncias de violência contra menores nas províncias do Bié, Benguela, Luanda e Uíge. Entre os casos registrados, 19 foram de abuso sexual, 57 de agressão física e psicológica, 94 de exploração de trabalho infantil e 166 de fuga à paternidade. Em média, o país registra 4 casos de abuso sexual contra menores por dia. Uma situação que preocupa as autoridades e também a sociedade em geral, porque maior parte destes crimes ocorre
no seio familiar. Os abusos sexuais, a violência sexual está a aumentar significativamente. Só no ano de 2025 foram denunciados mais de 25 mil casos de abuso sexual, dos quais mais de 1.000 estão envolvidos menores de idade. Dizer que o artigo 80 ou o artigo 80 da nossa Constituição consagra a criança como titular de direitos fundamentais, que quer seja o Estado, a família e a sociedade deve ter a sua inteira proteção. Já a violência contra os menores é toda e qualquer ação ou omissão, isolada ou reiterada, praticada pelas instituições, indivíduos ou mesmo até pelo próprio Estado. Existe uma tipologia na nossa realidade social angolana, existem muitos tipos de violência. Violência que nos últimos tempos tem se assolado mais ou que tem se assistido mais na nossa urbe ou na nossa sociedade é a violência de agressões sexuais. O psicólogo Airoso Conte avança que a maior parte dos crimes são praticados por pessoas conhecidas. Por parte do tio, do professor, do avô, do irmão mais velho, do cunhado. Então, o pedófilo não tem fronteiras, né? É tal como eu estava a dizer inicialmente, que o pedófilo pode ser quê? Pode ser necessariamente um amigo da família ou mesmo a própria família, que muitas das vezes se pratica o próprio incesto. E o sociólogo Rafael Aguiar fala dos fatores que estão na base para estes abusos. Uma das causas tem a ver com, efetivamente, transtornos psicoemocionais dos indivíduos que praticam abuso sexual. Também tem a ver com o facto de muitos que praticam abuso sexual terem sido vítimas ou afetadas de abuso sexual, o que os leva a reproduzirem comportamentos análogos, semelhantes. Uma outra causa tem a ver com cultura de pedofilia. É que em congregações religiosas enclausuradas há uma cultura de pessoas adultas em violarem menores. É uma cultura, eles consideram isso normal. Nós temos esse caso. E há casos de situações sociais que promovem promiscuidade, sexualidade, bebidas, etc. Na visão do pastor César Fernando, estas práticas estão associadas a questões espirituais. Nós olhamos isso no ponto de vista espiritual, porque quando um pai chega a fazer isso com a própria filha, quando um membro da família chega a fazer isso com alguém da própria família, ainda que não fosse, nós não olhamos só, não podemos olhar só no ponto de vista do sexo em si. Mas por detrás disso, nós, enquanto ministro do altar, nós olhamos como um problema também espiritual. Por essa razão, nós temos trabalhado no sentido de levar as pessoas ao encontro com o Senhor Jesus. Eu sei que há pessoas que muitas das vezes até frequentam igrejas, como acabaste de mencionar aqui, e nós vemos isso como uma pessoa que deixou de ser aquilo que o próprio Evangelho ensina: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. As crianças representam a esperança de dias melhores. Para os especialistas, prejudicar os menores de hoje é criar uma geração doente para o futuro. A vítima, por exemplo, tem consequências psicossociais.
a principal, as consequências podem ser psicológicas e até mesmo físicas. Dentro das consequências psicológicas, como não gostaria de dizer, a probabilidade de desencadear a um quadro psicopatológico por parte da vítima é maior. Então, dentro dos transtornos psicológicos, não vamos assim tentar identificar um padrão, mas um estresse pós-traumático, uma depressão, ou seja, um quadro de transtorno de humor, a mais conhecida, no caso mais concreto, a depressão, as mais variadas classes das ansiedades, são os principais problemas ou as principais consequências que a vítima pode desencadear. E vejamos, dentro das consequências físicas, podemos olhar o que? Podemos olhar também necessariamente naquilo que é a saúde sexual por parte da vítima, que fica necessariamente comprometida. Toda a sociedade é formada por uma família. E quando essa família não é bem estruturada, diga-se de passagem, não teremos uma sociedade também estruturada. Suponhamos que se essa criança não tiver um acompanhamento psicológico e, sobretudo, espiritual, ela cresce uma criança com sentimento de vingança. Os direitos fundamentais estabelecidos por lei garantem que toda criança e todo adolescente deve ser respeitado e protegido pela sociedade. O sociólogo Rafael alerta que estes casos de violência e abuso sexual podem se reproduzir com muita frequência, caso não sejam combatidos. Se nós não combatermos o abuso sexual, primeiro, reprodução de violência e abuso sexual. Segundo, normalização do abuso sexual e da violência sexual. Depois, imitação. Por quê? Porque quando e Gabriel Tarder, um especialista francês, ele disse que, regra geral, a imitação ocorre de uma pessoa para outra pessoa que ele considera excelso, ideal. O jurista Fernando de Brito acredita que para a resolução deste problema social, as instituições competentes devem trabalhar em colaboração. Só cuja resolução deste problema social não vamos só ter a visão do direito para trazer aqui a sua solução, não. Os juristas ou as instituições do direito não são suficientes para darem resposta a estes problemas. O Estado, na sua íntegra, com seus parceiros, é que devem fazer um trabalho conjunto de forma a colmatarem este flagelo que tanto fustiga a sociedade e as famílias. Primeiro, aqui eu chamo aqui a atenção o Estado a promover mais educação cívica entre os agentes, né, sociais, como as famílias, os pais, as igrejas, etc. De forma a ter um trabalho conjunto onde envolvem técnicos mesmo, técnicos estes como filósofos, sociólogos, psicólogos, até digo os tradicionalistas, né? Hoje praticamente já existe a cientificidade dos aspectos tradicionais também. Esses agentes tradicionais devem ser chamados e agrupá-los de forma a exercerem um trabalho conjunto, a buscarem pensamento e esforços conjuntos para darem solução a esses tipos de situações ou de problemas. Como dissemos no início do programa, somos chamados a refletir sobre esta temática que tem sido recorrente nos últimos tempos. É desta forma que terminamos a edição de hoje. Voltaremos na próxima semana. Continue a acompanhar a programação da TV Girassol.